Sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Como vocês já devem ter percebido, nós estamos estudando a conclusão do livro. Algumas semanas atrás, nós encerramos o estudo das questões, das perguntas e respostas, e estamos agora, a cada programa, lendo e comentando item a item da conclusão de O Livro dos Espíritos. Então eu vou chamar a nossa vinheta e na sequência a gente continua o nosso estudo. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Almeida, seja bem-vindo. Gente, um abraço para cada um de vocês. Em especial hoje eu queria mandar um abraço lá para a dona Ivani, né? Bacana. Nossa amiga de sempre, mas não a única. A nossa amiga lá do Rio de Janeiro, Daniela Palladini, que também nos acompanha. Um forte abraço. Lembrando sempre que esse programa é de vocês, para vocês, em que a gente conversa aqui para compreender mais e melhor o que nos ensina o Livro dos Espíritos. Se vocês gostaram, deixem o like. Se não gostaram, digam que não gostaram e por que não gostaram. Forte abraço. Ótimo, Alcir. Hoje nós vamos comentar, estudar aqui o item 6 da conclusão e vamos manter aquela mesma prática, né? Eu vou lendo e você interrompe sempre que julgar interessante interromper. Então vamos lá. O Kardec escreveu assim: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo crer que ele aure sua força na prática de manifestações materiais e que assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo em suas bases. Olha, eu acho que aqui já merece, né? Já a gente merece, parar com um certeza. pouquinho para compreender o que é que significa isso. Faz parte das práticas da doutrina espírita o intercâmbio mediúnico? Sim. Mas e se de repente não mais houvesse médiuns? Não mais houvesse a possibilidade de intercâmbio? A doutrina continuaria. A nossa percepção de que somos seres imortais, eu ouvi essa frase esta semana, né? Eterno é só Deus, nós somos imortais, porque nós temos uma vida e essa vida nunca terá fim. Compreendermos isso, compreender que Deus é bom, é Pai, é misericordioso, criou o mundo para que a gente evolua, já seria suficiente para a gente continuar vivendo a doutrina espírita. Não é do intercâmbio, não é do fenômeno que surge a força da doutrina espírita, né? E com certeza ele vai passar a falar sobre a força da doutrina espírita em seguida, mas essa força não vem do intercâmbio mediúnico. Correto, mas já que você fez essa parada, eu vou aproveitar e fazer um comentário também, nesse sentido, reforçando o que você acabou de dizer. Recentemente, eu tenho visto algumas discussões que não são de hoje, são centenárias, né? Discussão do tipo, o espiritismo é religião ou não é? Discussão do tipo, qual a importância do Rusteng na doutrina? Discussões das mais. E eu conversando com um amigo, eu disse para ele, eu não me abalo, e essas discussões não me chamam a atenção. Porque a doutrina espírita, para mim, ela tem um significado, e eu quero crer, Almeida, se não concordar comigo, por favor, fique à vontade para discordar, e vocês também. Mas a doutrina espírita, para mim, ela tem um significado que é o da minha transformação moral. Então, pode tirar os médiuns, pode tirar o intercâmbio. Deixa os livros, por favor. Deixa os livros, né? Tira toda essa parte referente às manifestações e, para mim, a doutrina permanece a mesma, né? Aquele conceito
que o Kardec deu para a doutrina espírita lá em 1858, se não me engano, quando ele diz: o espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. Essa segunda parte, para mim, ela é, eu poderia dizer, até mais importante do que a primeira, porque se você pegar a parte científica da doutrina e não conseguir que essa parte científica te leve a refletir sobre ela e te transforme, ela não cumpre o papel. É inútil. É inútil, né? Você pode saber de tudo, o tipo de médium, os tipos de manifestações, mas se isso não te levar a uma transformação interior para melhor, é inócuo. Então, muito boa a tua interrupção em reforçar isso, e eu acho que isso é importante, não só para quem está chegando agora para a doutrina, é importante que vocês saibam disso, mas eu quero crer que é importante também, Almeida, para alguns companheiros que já labutam na doutrina espírita há alguns anos, alguns até há algumas décadas, mas que ainda estão presos na questão do fenômeno, na questão da manifestação. E o que é pior ainda, em que alguns a gente observa uma estagnação no processo de autotransformação. Então, é isso. A doutrina espírita, para mim, ela só faz sentido porque ela me leva a uma autoanálise permanente, constante, e uma busca também permanente, constante, de me tornar melhor, de corrigir as minhas... Vamos falar a palavra bonita, idiosincrasias. De aperfeiçoar as minhas idiosincrasias, para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. É assim que eu vejo a doutrina espírita. Bom, não sei se eu me alonguei um pouco, mas é para deixar isso bem claro. Vamos ver a força. E o Kardec diz exatamente isso. Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Olha, nós já gastamos muito, mas vou falar pouco. Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. E aqui eu vou me dirigir a cada irmã, a cada irmão que nos está escutando, que nos está vendo. Se aquilo que a gente fala aqui, se aquilo que está dito aqui no livro não encontra conformidade, harmonia, equilíbrio com a sua razão e com o seu bom senso, estuda mais. Se não encontrar, é melhor você encontrar outra doutrina religiosa que case com o ser que você é, do que você tentar se sacrificar, se torturar, barra, né? se torturar de ser espírita. Não. A força da doutrina espírita está na filosofia, no apelo que ela faz à razão, a que raciocinemos, e ao bom senso, aquilo que faz sentido. Né? É aí que está a força da doutrina. Senão, a gente não conseguirá ser, eu não vou nem dizer um bom espírita, porque bom espírita está lá escrito o que é necessário para ser um bom espírita. Mas para a gente ser um bom cristão. Vai ser muito difícil. Sem razão e sem bom senso, você não conseguirá ser espírita. Fica uma coisa muito forçada, não fica natural. E aqui nós poderíamos até recorrer ao Paulo de Tarso, né? Você tem que ver se isso te convém. Né? Tudo me é lícito, mas será que te convém nesse momento? E quando eu digo convém, no sentido de isso vai ao encontro do teu senso? Isso me traz um produto bom, me traz um fruto bom? Isso. Porque, se não, aí eu faço minhas tuas palavras. Busque alguma coisa que te complete. Que te impulsione. E aí, lembrando aquela fala do Dalai Lama, né? Qual é a melhor religião? É aquela que te faz melhor. Né? Continuando. Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo.
Hoje, nada tem de secreto para ninguém. Está falando do Espiritismo. Sim. Uhum. Fala. Muito obrigado. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele nada há de místico e de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, a quer para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. Apoiando-se sobre a razão, será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam sobre o nada. Os entraves que tentarem lhe oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Aqui você veja só, né? Aqui tínhamos uma série de afirmações dando sustentação àquilo que nós já discutimos, né? É razão e bom senso. E está aí para todo mundo. Se não mais houver manifestação mediúnica, agora é o outro argumento. Exatamente. E ele começa, não, ele responde à pergunta que ele mesmo faz, não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Ou seja, ele está dizendo, se a gente opusesse ao Espiritismo, à divulgação do Espiritismo, alguma coisa, alguma barreira para impedir, ele está dizendo, tudo isso só iria produzir o efeito de excitar a todos a curiosidade de conhecer aquilo que está sendo proibido que se conheça, né? Eu ouvi um argumento hoje vindo do Haroldo Dutra. Ele virou e falou, olha, e há aqueles que se defendem dizendo, olha, mas Moisés já proibiu. Primeiro, não se proíbe coisas impossíveis. Se proíbe é sinal que acontece, né? E ele proibiu porque estava uma bagunça, né? Ora bolas, depois de 2.500, 3.000 anos, acreditamos que a gente consiga conversar com um estranho de maneira mais elevada do que a gente conversava 3.000 anos atrás. Sem dúvida. Então, sim, a gente pode conversar com os espíritos no local adequado, na hora adequada, de forma adequada, compreendendo que nós estamos falando com um ser humano sem carne. E, sobretudo, Almeida, com objetivos nobres. Né? Mas, quando eu digo nós estamos falando com alguém que é um ser humano, pode ser uma pessoa culta, pode ser uma pessoa inculta, pode ser uma pessoa bem intencionada, pode ser uma pessoa mal intencionada, pode ser alguém que fala a verdade, pode ser alguém que só quer enganar. Exato. A gente tem que, como já disse João, conhecer a todos os espíritos e testai-os. Nem todos são de Deus. Exatamente. E isso vale para encarnados e desencarnados. Vale para os dois. Exatamente. Seguindo, Almeida. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um só homem, não há dúvida que, colocando esse homem de lado, cessariam as manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todos que a usam, desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor. É na intimidade. Aqui, Almeida, mais uma coisa interessante, né? Os efeitos das manifestações espirituais, elas se dão na intimidade. Sim. A produção mais refinada, digamos assim, se dá na intimidade de cada um. E isso, mais uma vez, reforça o que dissemos há pouco, da necessidade de autotransformação individual, né? Continuando. Alguma coisa? Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no recesso do seu lar, o indivíduo no silêncio do quarto, o prisioneiro sob os ferrolhos,
de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e em face mesmo dos esbirros. É interessante essa afirmativa do Kardec aqui. Olha, fosse proibida e fosse uma pessoa só, seria fácil. Como a mediunidade está espalhada, e de qualquer maneira, ainda que eu não seja médium ostensivo, né, que eu incorpore, que eu faça psicofonia, psicografia, eu posso, no silêncio dos meus pensamentos, estar em ligação com um espírito. Exato. Se as minhas cogitações internas são mais elevadas, eu vou estar em ligação com espíritos mais elevados. E o contrário também é verdade. E o contrário também é verdade. Né? Mas isso não é assim que funciona. É só a gente estudar na sociedade portuguesa a proibição dos judeus. Eu não sei se tu conhece essa história. Não. Século XIII, XIV, por aí, um rei português proibiu o judaísmo dentro de Portugal. Quem tinha dinheiro conseguiu pagar e foi embora. Mas tinha muito judeu sem dinheiro. Eles continuaram praticando o judaísmo até o final, até o século XX, escondidos. Até acabar a proibição. Não, a proibição nunca acabou. Continua? Agora deixou de existir depois da Revolução dos Cravos. Tá. Né? Mas, no início do século XX, pesquisadores modernos começaram a pesquisar, mas isso aí é um hábito judeu, mas isso aí é um hábito... E as pessoas, não, eu sou cristão, que isso? Né? E o medo ficou, no final das contas, as pessoas repetiam os processos judaicos sem saber por que faziam e cumpriam todas as leis judaicas com um verniz de cristianismo. São os criptojudeus. Pesquisem na internet. Ou seja, eles davam a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Você tem noção? Tem um pesquisador, Jorge Martins, que publicou um livro, eu li esse livro. É interessantíssimo. Ele era judeu, Ele era judeu e sabia que era judeu. Ele ia lá e falava e as pessoas não acreditavam. E não somos judeus, não sei o quê. Um dia ele estava do lado de uma vovozinha, a mulher já praticamente centenária, e ele começou a cantar uma música que ele sabia que era judaica. Era um canto judaico de uma das festas tradicionais. A velhinha continuou a música. Olha! Sem perceber, ela continuou. Né? Não, isso aí não é de religião. Tarará. E ele começou e ela continuou. Estava no sangue, como Estava se no diz. sangue. Eles se reconheceram na música como se isso fosse uma palavra de passe secreta. Que interessante. Interessantíssimo. Então, esse argumento aqui do Kardec é perfeitamente válido. É perfeito, exatamente. Continuando. Se as interditarem num país, poderão ser impedidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que não há uma região onde não haja médiuns? Impossível, né? Não vai rolar. Não tem. Para encerrar... Encarcerar. Para encarcerar todos os médiuns, seria preciso encarcerar grande parte da humanidade. Isso para falar grande parte, para falar dos médiuns ostensivos, porque se for falar dos não ostensivos, seria 100% da humanidade. Viessem mesmo, o que não seria pouco mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte eles estariam reproduzidos, porque a sua fonte é inatacável e não se pode nem encarcerar e nem queimar os espíritos, que são os seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões e mais ainda na religião católica, e com mais autoridade que em todas as outras, porque nele se encontra o princípio de tudo. Os espíritos de todos os graus, seus intercâmbios ocultos e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida,
a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa que os maus espíritos, e salvo a crença de que os primeiros são perpetuamente voltados ao mal, enquanto que o caminho do progresso não é interditado aos outros, não há entre eles senão uma diferença de nome. Ou seja, todos nós, seja lá qual for o rótulo que se coloque, demônio, capeta, outra coisa qualquer, é tudo filho de Deus e está na jornada de aperfeiçoamento. Está no processo. Que faz a ciência espírita moderna? Ela reúne em um corpo o que estava esparso. Explica em termos próprios o que não era senão em linguagem alegórica. Elimina o que a superstição e a ignorância geraram para não deixar senão a realidade e o positivo. Eis o seu papel. Mas o de fundadora não lhe pertence, ou seja, não pertence à doutrina espírita o papel de fundadora do espiritismo. Não criou nada disso. Não criou nada. Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Portanto, quem ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se se a proscreve de um lado, ela renascerá em outros lugares, sobre o terreno mesmo de onde se houver banido, porque está na natureza, e não é dado ao homem destruir uma força da natureza, nem de colocar seu veto sobre os decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propagação das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, dos quais alguns aproveitam, prejudicam a coletividade. Portanto, ela terá a seu favor a massa e não terá por adversários sérios senão os que estão interessados em manter esses abusos. Pela sua influência, ao contrário, essas ideias tornando os homens melhores, uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos ditames da providência, são uma garantia de ordem e de tranquilidade. Interessante essa afirmativa final, porque ela coloca que todo aquele que pesquisa a verdade, todo aquele que está em busca de compreender o universo em sua totalidade, ele sim trabalha para garantir a ordem, para garantir a tranquilidade de toda a humanidade. A harmonia, né? A harmonia, o equilíbrio. Porque quando a gente compreende o que realmente Deus quer de cada um, não existem diferenças, né? Uhum. É aquela história. Nós somos iguais? Não, nós não somos iguais. Cada um tem sua história. Claro. Mas nós somos semelhantes. Nós somos iguais em nossa origem, somos iguais em nosso destino. Então, é sim possível encontrar-se respostas que tragam o maior bem, o maior benefício para a coletividade. Mas sim, respeitadas as individualidades, né? E é disso que se fala quando se fala na divulgação da doutrina espírita. Reconhece a diferença nossa, histórica. Um encarnou 220 vezes, o outro encarnou 225. E daí? Encarnaremos outros tantos, quantas vezes forem necessárias. Vivenciaremos todas as experiências necessárias a chegarmos à perfeição relativa. Teremos todas as experiências necessárias para galgarmos níveis cada vez mais elevados de perfeição.
É disso que a doutrina fala. Então, sufocar ela é ir contra a ordem, é ir contra a tranquilidade. E você vê, né, Almeida, como ele disse lá no início, o Espiritismo é desde sempre. Este princípio que a doutrina traz de progresso espiritual, de sucessão dos aprendizados, se você tirar o Espiritismo hoje, você vai ver que a humanidade ela continua, sempre teve esse processo. A única diferença... E continuará tendo, e com continuará doutrina ou sem tendo. doutrina. A diferença é que o Espiritismo, ele apenas nos traz isso à luz. Ele faz a gente perceber de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais racional o processo. Um processo que antes a gente seguia meio que a revelia. A revelia a gente continua, Né? porque a gente continua sem perceber que a vontade de Deus está por detrás de tudo que acontece. Né? Uhum. Eu repito, acho que eu já falei aqui recentemente. Tudo que a gente entende de matéria, tudo que a gente entende de física, de elétrons, prótons, nêutrons, níveis quânticos, combinações químicas, transformações químicas e físicas, isso só se refere a 4% da matéria que existe no universo. O restante a gente não sabe o que é. A gente continua a reboque dessa realidade toda que está por aí. E nós fazemos parte dessa E nós realidade fazemos toda parte, que a gente não conhece. Mas, pelo menos, com a doutrina espírita, a gente sabe que é um processo que tem Uma inteligência. uma inteligência por trás que está comandando tudo isso, que tem um objetivo definido e quer a gente aceite ou não isso, o processo continua. Sim. E aquela É isso. história. O planeta Terra gira em volta do Sol, gira em volta de si mesmo, carregando a Lua em torno de si, muito antes da gente estudar física, química e tudo mais. E não deixará de continuar girando e se movimentando, e todos os planetas do Sistema Solar girando em volta do centro da galáxia, apesar de durante muito tempo a gente não acreditar que isso fosse possível. Sempre girou. Sempre girou e continuará E vai girando, continuar girando. com doutrina espírita ou sem doutrina espírita. Com a gente acreditando ou não acreditando. É isso que a gente tem que começar a perceber. É isso sim. Almeida, vamos ficar por aqui, o nosso tempo está acabando. Na próxima semana a gente dá continuidade a esse estudo. Forte abraço. Forte abraço, moçada. Até a próxima semana.